E aí eu vou trazer hoje um assunto que a gente comentou um pouquinho na semana passada, eu não sei se foi com esse grupo aqui especificamente, mas é demonstração de dados através do Data Studio. A gente comentou um pouquinho sobre isso. O Data Studio é uma ferramenta do Google, que ele é baseado em exibição de dados. Então, você pode trazer informações através de um painel, que é interativo ou não, depender da sua necessidade local. Existem inúmeras ferramentas que você pode estar fazendo aí esses painéis, mas o Data Studio é uma ferramenta que é bastante acessível, não é difícil, ela tem uma exibição mais ou menos igual ao PowerPoint, então se você tem familiaridade com o PowerPoint, você consegue andar direitinho com ela, não tem grandes problemas. Tem outras que fazem 1 milhão de coisas a mais, mas enfim. O Data Studio ele supre bem as nossas necessidades e as coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia. Já tivemos algumas experiências de elaboração de painéis dentro da sala. Semestre retrasado eu dei uma disciplina sobre isso na FS. E no final a gente construiu alguns painéis também, e os meninos têm trazido. Mas o que diabo é esses painéis? Deixa eu mostrar um painel aqui para vocês. De uma colega de vocês que terminou a graduação há pouquíssimo tempo, semestre passado, se eu não estou enganada. Esse painel ela fez durante o TCC dela, foi um dos produtos do TCC. Então, ele traz aqui uma série de informações, de análises, que foi feito pela Beatriz Amaral. Ela foi, eu fui co-orientadora dela no trabalho dela, e ela apresentou esse painel e apresentou um outro que eu vou estar mostrando para vocês também. Então, ela traz informações que podem estar sendo atualizadas de forma rotineira. Ele é um painel interativo, onde você consegue acompanhar as informações, né, passando o mouse, enfim, e você consegue filtrar algumas coisas quando você clica nas caixas dele, ou quando você usa alguns filtros, por exemplo, aqui filtros da área de saúde. Então, se eu quiser só saber, Sebastião, esse daqui é um painel de monitoramento da sífilis, da região leste do DF. Ela trouxe, ela vem explicando aqui um pouco sobre a sífilis, e esse painel foi elaborado em cima de indicadores de processo, estrutura e resultado, que foram desenvolvidos a partir do modelo lógico. Então, vejam que os trabalhos, eles são desenvolvidos em processos, né? Aqui na sala a gente tem esse costume. A gente teve uma outra aluna que foi alguns anos atrás, dois anos atrás mais ou menos, que ela montou o modelo lógico da sífilis, da vigilância da sífilis, e aí a Beatriz pegou esse modelo lógico já pronto, da colega que inclusive foi outro TCC que foi defendido, que foi da Gabriela, e aí a Beatriz pegou o modelo lógico que já estava pronto e elencou os indicadores que seriam necessários para a gente acompanhar a situação da sífilis na região leste. Por que na região leste? Porque foi onde a gente teve fácil acesso aos dados, a gente tinha uma colaboração lá no momento, então recebemos os dados, conseguimos plotar aqui de forma adequada e temos esse painel liberado aqui para o pessoal da região leste, se eles quiserem continuar monitorando, né? A gente tem alguns dados 2020, 2018, mas enfim, se é de necessidade de continuar monitorando, a gente pode estar atualizando isso daqui também. Então, percebam que a gente pode ter algumas intérfaces gráficas, algumas imagens, algumas representações gráficas, a gente pode ter algumas coisas em texto. Então, é bastante completa a visualização e ele traz bastante informação. Isso daqui é só a primeira página, são 3 páginas nesse caso. Esse mapa aqui já é um mapa interativo feito dentro do Data Studio. Então, isso daqui vocês conseguem fazer tranquilamente com o Data Studio. E é isso um pouquinho que a gente vai conversar.
A gente tem algumas outras aulas e alguns outros materiais no YouTube da sala, inclusive, que detalham melhor, passo a passo, mas eu queria trazer uma outra informação para vocês, que é não só essa parte gráfica que a gente consegue desenvolver, como também a exibição de informações dentro do Data Studio. Então, aqui deixa eu abrir o outro painel que ela fez também. Plano de enfrentamento. Então, ela trouxe aquela estrutura do modelo lógico que ela já havia utilizado, com os indicadores que ela elencou. Então, temos indicadores de estrutura e tem as outras páginas que é de processo e resultado, onde ela traz a ação proposta, qual é o produto esperado, o que precisa para fazer isso. Para quem está começando a ver modelo lógico, acho que já identificaram a estrutura, né? É bem uma estrutura de modelo lógico que a gente usa. Então, sempre monitorando a ação, o que a gente pretende chegar, o que a gente precisa para essa ação, qual é a meta que a gente tem, a periodicidade e quem é o responsável. Daqui é muito legal, porque na área da saúde vocês vão ver que a gente não tem muitos responsáveis detectados em cada uma das fases. E aí fica um empurra, toma que o filho é teu, toma que o filho é teu, e a gente não consegue fazer as coisas porque a gente não sabe quem é que se faz. Então, ela trouxe aqui para os indicadores de estrutura, os responsáveis por cada uma das atividades, o que é preciso fazer, e aqui ela tem alguns filtros que podem estar nos ajudando nessa navegação. Então, por exemplo, se eu quero saber só as atividades que o hospital é responsável, ela consegue filtrar, nesse caso aqui, dentro dos indicadores de estrutura. Deixa eu carregar que a internet hoje aqui está meio bom. Mas é essa também uma proposta da gente trazer o Data Studio. O Data Studio não se limita apenas na exibição de números, de valores, né? De informações de dados quantitativos. Ele pode trazer algumas informações qualitativas também. E é a partir dessa construção gráfica de tabelas. Gente, tá difícil. Deixa eu ver se eu arrumo outra aqui, para ficar menos ruim. A internet não está ajudando. Mas, enfim. Vamos seguindo, então, e vamos entender como é que a gente monta isso daqui. Porque, na verdade, isso daqui, por trás, é um Excel. Um simples Excel. Então, quem já tem costume de mexer no Excel, vai ser bem tranquilo. Mas, para quem não tem costume, a gente vai passar algumas coisinhas para a gente entender melhor como que a gente consegue estruturar isso daqui. Deixa eu parar esse compartilhamento e vou compartilhar a outra tela. Estão vendo meu Excel? Ou, na verdade, o Google Sheets, né? Que é o Excel do Google. Sim. Joia. Então, tudo começa na organização do Excel. Para quem nunca mexeu no Excel, para quem nunca conhece o Excel, nunca viu, morre de medo. O Excel ele é uma estrutura organizada em planilha. E uma planilha ela é dividida em pequenos quadrados, pequenos retângulos, né? Então, a gente tem vários retângulos aqui que a gente vai estar construindo. Cada retângulo desse tem um nome. E é basicamente aquele jogo Batalha Naval. Então, o nome desse retângulo aqui é o nome da coluna, que é a K, mas o nome da linha, que é a 19. Então, esse retângulo aqui é o K19. E assim por diante, batalha naval, gente, não tem muito mistério. E cada retângulo desse a gente chama de célula. Então, no caso do Excel é célula. Gente, se tiverem perguntas, dúvidas, podem ir colocando aí. Não tem problema, estão me escutando? Vão colocando aí que depois a gente abre para perguntas e discussões. Então, cada quadradinho desse aqui é uma célula. Cada célula tem o seu nome. Então,
10, enfim, essa organização. E o Excel, ele trabalha em formato de planilha, como eu falei. Então, isso daqui é uma planilha. Para fins de epidemiologia, a gente geralmente não trabalha só com planilha. A gente trabalha com outro conceito que a gente chama de bancos de dados, ou uma planilha de dados. Para a gente dizer que isso daqui é um banco de dados, ele precisa ter uma organização específica. Ele é uma planilha de um jeito específico de montar. Então, para ele ser considerado um banco de dados para análise epidemiológica, ele necessariamente precisa estar organizado com a primeira linha representando o nome que eu quero dar para cada coluna. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui. Essa minha primeira coluna, coluna A, ela está com o nome dos estados. Se a gente conseguir ver por aqui, está o nome dos estados. Então, nessa primeira linha aqui, eu vou ter que dizer para ele que aqui é o nome dos estados. Então, eu coloquei o F de notificação. Esses dados eu peguei do DataSUS, ocorrência de chikungunya em 2020, por faixa etária. Então, peguei lá, baixei o banco, peguei as informações. E aí, essa é a organização de um banco de dados. A primeira linha, ela tem que estar com o nome daquelas informações que estão dentro da coluna. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nome dos estados. Nessa segunda coluna, está nomeada aqui em branco ou ignorado. Isso representa que são a quantidade de registros que estavam em branco ou ignorado dentro do banco. E assim sucessivamente. Então, essa coluna C, ela representa o número de casos de chikungunya em menores de 1 ano. Então, tem por cada um dos estados. Então, é olhar menores de 1 ano, no estado de Rondônia, a gente tinha 20 casos no ano de 2020. E essa configuração a gente tem que ter para considerar um banco de dados. Sempre lembrando que a primeira linha tem que ser o nome do que a gente chama de variável. Então, na epidemiologia, a gente usa muito esse nome, né? Variável. O que é a variável? É a característica que a gente está analisando. Nesse caso aqui, a gente está analisando as faixas etárias. Então, para cada coluna, eu tenho uma faixa etária específica e a quantidade de casos para cada um dos estados. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, sexo. Nada impede. A gente poderia colocar, sei lá, raça. Enfim, inúmeras outras características ou variáveis que a gente poderia estar utilizando para o nosso banco de dados. E sempre lembrando que nas linhas, cada linha vai ter que ser uma representação de uma ocorrência específica. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de estados. Então, na linha 1 é Rondônia, na linha 2 é Acre, Amazonas e assim vai indo. Poderia estar falando de pessoas aqui. Então, poderia ter aqui Maria, o João, o Joaquim, o José e as características de cada um deles aqui nas colunas. Mesma coisa. Então, a organização básica de um banco de dados é essa. Primeira linha com o nome das variáveis que eu vou estar analisando e as demais linhas com as características de cada registro que eu vou estar querendo analisar. Que aí pode ser um registro de local, pode ser um registro de pessoa, pode ser o que for. Deixa eu excluir aqui essas duas que eu coloquei. O Excel, para quem não conhece ele é uma grande calculadora. Então, você pode organizar informações, como está aqui, mas você pode calcular muitas coisas, por exemplo, fazer continha de mais, de menos, porcentagem, enfim, 1 milhão de outras contas aqui dentro. Para ele entender que você está fazendo uma conta, é só você começar a digitar e colocar um igual. Então, quando eu começo com um igual, eu não sei se dá para... Deixa eu tentar aumentar o zoom. Aqui, eu estou na coluna O. Se eu colocar um igual, ele vai entender que eu estou mandando ele calcular alguma coisa. Então, se eu colocar 5 vezes 2 e der um Enter, ele vai calcular para mim. E assim, 1 milhão de outras possibilidades de cálculo que a gente pode estar fazendo. Então, por exemplo, deixa eu deletar isso daqui.
Vamos supor que eu queira saber a média da frequência de casos de chikungunya em 2020 entre pessoas de 80 anos ou mais. É a mesma lógica. Igual, aqui eu vou dizer para ele que é uma média. Olha lá, ele já mostrou um monte de coisa, um monte de ideia. Ó. Primeiro ali já é média, valor numérico de um conjunto de dados, ignorando. Então, é a média que eu quero calcular. Para eu calcular a média, eu vou estar colocando o igual, a fórmula que eu vou estar utilizando, que no nosso caso é a média. Vamos abrir parênteses, e aqui ele já mostra ó, o valor 1 até o valor 2, que seria o valor final que eu vou estar querendo calcular. Então, eu posso selecionar esses valores aqui, ó, do 15 até lá embaixo. Segurei e arrastei, e aí é só fechar o parênteses e dar um Enter. E aí ele me calculou aqui a frequência média. Então, em média, os estados brasileiros, no ano de 2020, tiveram 60 casos, tem 1 milhão de vírgulas depois, mas se a gente arredondar, 60 casos, de chikungunya em pessoas com 80 ou mais anos. Então, isso a gente pode calcular para 1 milhão de coisas, mas não é nosso objetivo hoje, a gente só está passando algumas coisas do Excel para quem ainda não viu, não teve muito contato com ele, eu acho que é importante. E é uma área bastante interessante, viu? Não só para cálculo de epidemiologia, mas para vocês usarem aí na vida. Tem gente que usa planilha de Excel para gastos, tem gente que usa para controle de tarefas, 1 milhão de coisas. É só ter imaginação. Então, voltando à nossa planilha aqui, a gente tem uma planilha de dados nesse caso. E eu construí uma outra planilha na segunda aba aqui embaixo, que é uma planilha com textos, que é aquele mais ou menos o nosso modelo lógico que tem lá. Eu coloquei só um pedaço pequeno. E para a gente poder colocar lá no Data Studio. Uma dica muito, muito, muito importante para quem for mexer com Data Studio. Data Studio não aceita e tem graves problemas quando as células estão mescladas. Para quem nunca viu uma célula mesclada, aqui, deixa eu diminuir o zoom para facilitar. Quando ele estiver desse formato, percebam, esse formato aqui ele está mesclado. Então, ele juntou a linha 1 com a linha 2 com a linha 3 e colocou uma informação só. Se vocês entrarem aqui daqui, ele vai dar erro no Data Studio. Então, não pode ter célula mesclada, nem nas colunas e nem nas linhas. Então, quando a informação é igual, nesse caso aqui, por exemplo, a linha 2 e a linha 3 representa a vigilância sanitária e ambiental. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar o valor. Então, eu coloco na linha 2 dizendo que o componente é vigilância sanitária e ambiental e na linha 3 também. Então, essa daqui é a organização básica que tem que ter na planilha para o Data Studio rodar direitinho, sem grandes problemas. Isso também vale para de números. Então, as duas têm essa mesma regra. Então, duas coisas importantes. A organização da planilha tem que ter sempre na primeira linha o nome da variável. Nesse caso aqui tem o nome das variáveis, que no caso é componente, subcomponente, atividade, enfim. E a organização por linha com as informações, sem célula mesclada. Beleza? Aí, com o nosso banco organizado nesse formato, a gente consegue entrar no Data Studio e começar a explorar algumas coisas lá dentro. Para ir no Data Studio, simplesmente o site datastudio.google.com. Se você tem uma conta Google, ele já vai abrir diretamente habilitado para você. E eu espero que ele vá, porque a internet não está legal. Ele vai abrir aqui nessa página, provavelmente de vocês não vai ter esse monte de nome aqui embaixo. Esse daqui mostra outros painéis que já foram abertos, enfim.
Mas ele abre nesse formato aqui. Idealmente, eu sempre começo um relatório a partir de um relatório em branco. Mas vocês podem aproveitar algum modelo já existente. É mais complicado, talvez, de mexer, porque os dados base desses painéis já existentes, eles não vão ser semelhantes aos dados que você tem. Então, possivelmente, você vai ter alguns probleminhas aí de adaptação. Então, indico começar no relatório em branco. Quando você começar um relatório em branco, a primeira coisa que ele vai perguntar é onde que estão os seus dados. Ele precisa conectar uma fonte de dados. E o painel sem dados não é um painel. Nossos dados, no nosso caso, ele está lá na planilha Google. Então, vou clicar aqui. E ele vai me listar todos os documentos que eu tenho lá no meu Drive, né? Que são documentos em formato Google Sheets, né? Que é o Google Excel. A minha planilha é essa daqui, tá escrito teste dash. Então, é essa primeira. Se por acaso não achar, eu posso vir aqui na planilha, copiar o compartilhamento dela e venho aqui na URL e colo aqui na URL. E ele já vai, ó, ele vai mostrar, achei a planilha teste dash. Essa planilha, ela tem 2 páginas, realmente, ela tem 2 páginas aqui. Qual é a página que eu quero subir? Tem que saber uma de cada vez. Então, vamos começar com a de número, que é a página 1. Aqui deixa marcado, usar a primeira linha como cabeçalho, então a gente já colocou aquela primeira linha como cabeçalho, inclui células ocultas ou filtradas. No nosso caso, não tem nada oculto nem filtrado, então não tem problema. Mas vamos deixar os 2 marcados, selecionada a primeira página, e vamos pedir para ele adicionar. E aí ele vai carregar, se a internet deixar. Gente, comentem aí depois no chat se vocês já tinham ouvido falar do Google, do Data Studio, se é novo para vocês, se vocês já sabem mexer no Excel, como é que tá esse rolê aí da vida de vocês. Se é tudo novidade, se eu estou falando aqui a mesma coisa que vocês já sabem a vida inteira. Gente, hoje a internet está bonita. Tô achando que tá todo mundo dormindo. Ninguém, nada. Deixa eu ver. Ou todo mundo já mexeu no Data Studio. Eu acho que ou sim. Ninguém eu vou parar, então. Nem entendeu. A Letícia colocou aqui que é o... Aí, começou. Aqui foi. Então, ele disse que carregou, que está prestes a adicionar os dados no relatório e perguntou se eu quero adicionar. Quero adicionar. Ok. Maravilha. Deixa eu ver, alguém comentou aqui como é que tá o negócio. Não conhecia, nunca. Débora arrasando. A Débora faz guardiões, né? Vou fazer o quê? Falar o quê? Que ela tá fazendo R também. Já tinha conhecimento do Excel, da Studio é novo. Pois é, a Adri falou que fez, mas não lembra a fórmula. Realmente, se a gente não usar, já era. Mas o bom disso é que muita coisa tem no Google. Então, você pode colocar lá no Google. Eu quero uma fórmula para calcular média móvel. Aí vai aparecer alguma indicação. Tem uma comunidade bem grande, então, possivelmente, vocês acham muita coisa. É como o R também, mas o R é mais chatinho. Depois a gente conversa com ele. Carol vai vir dar aula de R aqui. Botar Bruna, Débora e Carol para dar aula de R. Então, aqui a gente tem o nosso Data Studio. Percebam esse monte de quadradinho. É mais para localização, né? Para a gente centralizar as coisas. Ele não vai aparecer na visualização final. E ele já apareceu uma primeira tabela aqui com algumas UFs e com uma contagem de registros, né? Mostrando quantas vezes essas UFs aparecem lá
nas nossas linhas da planilha. Então, por exemplo, se a gente tivesse 2 Amazonas lá, ia aparecer aqui, contagem 2. Isso aqui não interessa muito para a gente, mas depois a gente muda aqui essas coisas. Vamos deixar só por aqui. Como eu falei, a estrutura do Data Studio ela é bem parecida com o PowerPoint. Então, se vocês já estão acostumados com o PowerPoint, é bem simples vocês organizarem as coisas por aqui. Então, você pode adicionar imagem, vocês podem adicionar formas. Então, vocês podem fazer um cabeçalho bonitinho e tal. Pinta de uma cor bem linda. Ou então, se você não quiser pintar de uma cor bem linda, você pede para ele escolher um tema para você aqui. Já tem um tema pronto aqui, ó. Colocar um tema. Esse tema aqui, ele vai basear todos os gráficos que eu for colocando nessa cor. E vamos ver como que aparecem essas visualizações gráficas, né? Aqui do lado direito tem um painel aqui que ele tem o dados e tem o estilo. Dados é onde você vai mexer na apresentação. Estilo é a cor, a centralização, o tipo de fonte, se eu quero que apareça, se eu não quero que apareça, por exemplo, o número de linhas, que é esses númerozinhos aqui do canto. Não quero que apareça, vou tirar. E aí você vai ajustando conforme você achar que fica bonito. Vamos voltar para o dados. No dados, a gente tem aqui a origem dos dados, que é a nossa planilha, que a gente está mexendo lá, teste dash, página 1, a gente carregou só a página 1 por enquanto. Tem como combinar dados, mas isso daí é um assunto para outra reunião, a gente apresenta. Aqui ele está mostrando a dimensão e a métrica. A dimensão ele está mostrando a variável F de notificação. Então, vamos localizar aqui na nossa planilha, na nossa tabela. Então, essa primeira coluna aqui é o F de notificação. Então, é a dimensão, é o que a gente quer categorizar as nossas informações. E na métrica, a gente tem esse record count, que é a segunda coluna aqui que ele está fazendo essa contagem. Eu não quero fazer com isso daqui. Eu quero fazer, por exemplo, quantos casos de chikungunya em 2020 tiveram em cada um dos estados na faixa etária de menor de 1 ano. Então, percebam que aqui no cantinho a gente tem todas as variáveis que a gente tinha lá no banco. Então, lembra por que é importante a gente ter o nome na primeira linha? Porque é aquele nome que vai vir para cá. Então, a gente tinha lá menor que 1 ano, então eu posso clicar e arrastar ele para cá. Vou arrastar ele aqui para a métrica. Deixa eu tirar o recorde, é só clicar no xizinho, ele vai sair de lá. E se a internet colaborar, ele vai fazer o cálculo bonitinho para mim. Aí, então aqui ele já trouxe a soma do número de casos de Covid 2020 por cada um dos estados. Marcela, só está aparecendo poucos estados. Mas ele está dizendo que tem 27 observações. Se eu for rodar para baixo, aparece o resto. Mas se eu quiser também mostrar para ele para aparecer tudo, tem como mostrar para ele para aparecer tudo. Vai ficar um negócio, uma salada, mas dá para fazer. Então aqui você regula o tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, que ficar mais legal para visualizar. Por exemplo, se eu quiser colocar também da faixa etária de 1 a 4 anos, eu posso incluir aqui junto. Ele vai criar uma outra coluna para mim. Não dá para eu comparar aqui, olha, teve mais casos aqui entre 1 e 4 do que menor que 1 na Bahia, por exemplo. E aí a gente começa a visualizar isso. Isso daqui é uma formatação, uma exibição em formato de tabela, né? De quadro. Então, a gente pode ter outros tipos de exibição de dados. Só a gente olhar aqui no adicionar um gráfico. Então, aqui tem a tabela, tem visualização geral. Então, aqui é contagem, né? Total de casos que teve naquela faixa etária. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, eu vou colocar quantos ignorados teve. É mais fácil eu contar nos dedos, porque ele tá demais. Agora foi. Então, ele contou aqui para mim
ele fez a soma, percebam que aqui eu coloquei, tem escrito sum do lado. Então, é a soma, poderia pedir para ele calcular a média, poderia colocar o máximo, o mínimo, enfim. Fazer todas aquelas organizações que a gente faz no Excel ou nas demonstrações de dados. Mas aqui eu vou deixar a soma mesmo. Então, no total, tem 52 registros faltando para todos os estados. Eu já fiz uma tabela aqui, vamos colocar um gráfico agora. A gente tem gráfico de série temporal, gráfico de barra, gráfico de pizza, e aí já vai uma informação importantíssima. Se você é uma pessoa que trabalha com Jonas Brant, não façam gráficos de pizza, porque provavelmente ele vai mandar você mudar de formato, porque na exibição dele, pizza é só para comer. Mas existe uma explicação por trás disso, porque gráfico de pizza ele tem sérios problemas de visualização. O nosso cérebro não está adaptado a visualizar volume nem área de coisas. Então, a gente, às vezes, se engana com a representação de um gráfico de pizza. Então, ele é recomendado para poucas categorias. Então, por exemplo, sexo, que é feminino e masculino, ou feminino e masculino ignorado, por exemplo. Mas ainda nessas condições fica melhor a visualização em gráficos, por exemplo, de barra ou de coluna. Fica mais fácil de visualizar do que no gráfico de pizza. Então, geralmente, a gente não utiliza ele. E quando tem muita categoria, é aí que não utiliza mesmo, porque fica uma salada, começa a misturar as cores, a gente já não consegue distinguir qual que é um mais largo do mais curto, enfim. É bem difícil. Então, vale a dica aí. Priorizem gráfico de barras e de colunas, gráficos de série temporais, um gráfico legal para a gente fazer também de barras, no caso de colunas, por período, que é o que a gente chama de histograma. Então, cada barra dessa representa um dia, um mês, uma semana epidemiológica, é um gráfico bastante utilizado. A gente pode construir mapas, e aqui a gente depois tem algumas aulas lá no YouTube também comentando sobre mapas, ele tem alguns detalhes a mais. A gente pode fazer combinados, né, de linhas com colunas, gráfico de área, de dispersão, tabela dinâmica, tem um monte de coisa, tem medidor. Vamos colocar aqui um gráfico de barra, que é um que a gente sempre usa, ele está sempre por aqui. Então, aqui, por exemplo, ele está visualizando deixa eu ver aqui. Lembra que eu escolhi o tema verde, que estava lá? Então, ele já começou a colocar tudo em verde. Depois, se eu quiser trocar o estilo, tema e layout, deixa eu colocar um azul e vai mudar as cores por azul. Enfim, aqui ele está me mostrando, então, como é que está o número de casos, a frequência de casos, por estado, entre os menores de 1 ano. Porque aqui está os menores de 1 ano. Se eu quiser colocar, por exemplo, os maiores de 80 ou mais, deixa eu tirar. Ó, vejam que ele colocou os dois já, né? Mas eu posso tirar aqui os menores de 1 ano. E aqui eu posso customizar meu gráfico, né? Deixar ele bonitinho, do jeito que eu quero. Posso tirar essa parte aqui da legenda, porque como a gente só tem uma categoria, nesse caso, não precisa de legenda. Então, eu vou lá em estilo. Deixa eu pedir para ele tirar a legenda. Aqui ele vai mostrar a legenda. Não quero legenda, saiu legenda. Os nomes estão cortados. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonito. Agora eu consigo ver todo mundo aqui. Então, a gente começa a mexer no gráfico do jeito que a gente acha legal. E é bom porque também aqui na visualização a gente consegue alterar isso. E aí, como é que a gente vai vendo, né? Como é que está saindo isso no final? Será que está legal? É só a gente ir lá e ver. E aí, esse daqui é a exibição que as pessoas vão visualizar. Então, as pessoas vão estar aqui acompanhando os dados nessa visualização. Vou voltar lá para a edição. Deixa eu ver mais o que a gente pode mostrar por aqui. Pronto, vamos colocar então uma outra página e vamos fazer aquela exibição de informação
que é aquela segunda página, na exibição de valores a gente já conversou. Agora vamos tentar construir uma exibição de um modelo lógico, por exemplo, uma exibição de texto, né, informações qualitativas. Vamos abrir uma nova página aqui, deixa eu colocar aqui, adicionar uma nova página. Então, a minha página anterior está aqui, página 2 está aqui, e eu vou pedir para ele pegar lá o meu dado. Lembra que ele está aqui vendo da página 1, eu não quero da página 1 agora. Então, eu vou lá adicionar dados, planilha, de novo lá no meu teste, página 2, agora, que é a segunda página que a gente vai estar mexendo, e adicionar. E agora a internet colaborou e ela foi bem mais rápida. Então, a gente tem aqui as variáveis que a gente tinha, amparo legal, atividade, componente, impacto, e vamos incluir uma tabela para exibição desses materiais. Entendi. Então, aqui ele já, por padrão, né, ele traz aquele negócio do record count, que no nosso caso a gente não vai usar ele. Vamos colocar as partes do nosso modelo lógico. Então, a gente geralmente começa com um componente. Componente. Aí depois a gente vem subcomponente. Deixa eu olhar aqui. Número. Ele está como número. Peraí. Gente, aqui para cima, desculpa. Eu tô colocando na métrica, veja. Na métrica é contagem, é número. A gente não está tratando de número agora, a gente está tratando de dimensão. Então, vamos subir para cá. Subcomponente. Vamos deixar sem métrica. Subcomponente, atividade. Veja que ele vai começar a aparecer aquela estrutura aqui, ó. Aí eu posso ir ajustando. Então, a gente tem já dois componentes, né, que é o que a gente tinha lá na planilha, que eram as duas linhas, a linha 2 e a 3. Os dois são de controle de vetores. Tem duas atividades diferentes. Agora a gente tem insumo. E vamos arrastando aqui as coisas que a gente tem por lá. Produto, resultado. E a gente pode esticar essa planilha. Ah, Marcelo, o tamanho da página tá ruim, eu queria aumentar a página. Dá para aumentar aqui. Arquivo. Vou ver se é por aqui. Não. Página. Configuração da página atual. E aqui no estilo, eu consigo aumentar a largura dela. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma largura de 2000. Aí ele vai me aumentar o espaço aqui, para poder colocar todas as coisas que eu preciso. Então, amparo legal, impacto, referência. Tá aí aquela nossa função, né? Aquela nossa organização do nosso modelo lógico. Quando a internet permitir carregar, a gente vai ver ela mais legal. Gente, agora foi. Então, aqui a gente ajusta só o espaço para... Eita. Só para ele ficar mais bonitinho. E essa vai ser a nossa exibição lá no nosso painel. Uma outra coisa que tem nos painéis que a Beatriz fez, que a gente pode colocar aqui também, então, que a gente chama de filtros. Ou, que nesse caso aqui, é adicionar um controle. Então, a gente tem vários tipos de controle. Geralmente, eu uso esse daqui de lista suspensa. Então, eu posso clicar nele e incluir ele aqui, por exemplo, no final.
E aí nele eu posso dizer qual é o que eu quero filtrar. Vamos supor que eu quero filtrar, nesse caso está por componente, deixa eu colocar por atividade, que a atividade muda. Atividade. E aí quando a gente for visualizar esse painel, ele vai aparecer aqui. Isso aqui para ele ficar melhor. Então, aqui, se, por exemplo, eu quiser filtrar por atividade, ele vai me aparecer as atividades que eu tenho. Então, eu quero só ver a atividade de manejo ambiental, ele vai filtrar só pela de manejo ambiental. E é mais ou menos assim que a gente utiliza o DataStudio. Considerações que eu tenho para fazer para vocês. Testem de tudo um pouco. Daqui é criatividade e teste de erro e acerto. Vocês vão ver que vocês conseguem fazer 1 milhão de coisas muito legais nesses painéis e que pode facilitar. Isso daqui a gente consegue pegar, por exemplo, e colocar no site da sala, como um painel lá na sala para visualização. A gente pode mandar o link para alguém ficar monitorando. A gente pode compartilhar a planilha para alguém ficar alimentando. Então, por exemplo, a gente pode construir a estrutura e passar para algum OBS, para algum local onde eles possam só incluir os dados aqui no Excel. E aí vai atualizando automaticamente. Tem como você padronizar aqui de quanto em quanto tempo ele vai atualizar. Então, eu quero que ele atualize a cada 1 hora. Ele vai pegar as informações que estão lá no Excel e atualizar. Enfim, ele tem um mundo de possibilidades e é uma coisa que ajuda bastante na visualização. E assim, não é querendo puxar a sardinha para a área de análise, não, mas quem consegue, da área da saúde, de outras áreas correlatas, fazer painéis em Data Studio, em Power BI, nesses mecanismos mais simples, tá anos-luz à frente da galera que não faz. Isso eu falo porque, assim, a gente recebe, às vezes, pedidos de indicação para vaga, e agora, assim, 90% ou tem que saber R ou tem que saber mexer em painel. Então, assim, é uma dica super importante para vocês. É uma área bem legal de ser mexida, de ser aproveitada, de ser trabalhada, porque você consegue construir coisas muito diferentes e é algo que vai te trazer um retorno muito legal aí de consideração nessa área, na carreira, enfim, na sua própria organização. Eu mesmo crio painel Dash para 1 milhão de coisas. Tenho Dash meu para organização de livros, por exemplo, leio para caramba. Aí eu organizo pelo Dash minhas leituras, para saber quantas páginas já li, quantos autores, não sei o quê, para saber países deles, enfim. E aí vai do interesse e da criatividade de cada um. Era um pouquinho disso que eu queria mostrar para vocês. Hoje foi uma aula que não foi uma aula de PowerPoint e nada do tipo, mas foi uma aula de apresentação para vocês do Data Studio, que é uma ferramenta aí que pode contribuir bastante para vocês. Não sei se vocês têm algum comentário, perguntas, vamos abrir e na sequência a gente entra com as apresentações. Muito obrigada.